4 mulheres africanas, 3 nigerianas e uma da Guiné, vão aqui nos contar as suas histórias de vida, que são histórias muito diferentes e que nos trazem perspectivas diferentes também sobre a vida e sobre os sonhos. São essas histórias que compõem o livro A Contagem dos Sonhos, de Chimamanda Ngozi Adichie, que foi lançado esse ano, em 2025. A primeira personagem a narrar sua história aqui é a Chiamaka, que é uma jovem muito rica, rica mesmo. Ela é herdeira, ela não tem nenhum tipo de problema com dinheiro e, apesar de ter nascido na Nigéria, agora ela mora nos Estados Unidos. Ela vai nos contar sobre diversas experiências amorosas que ela teve com vários homens e ela busca por um relacionamento muito ideal, ela é muito idealista. Nessa busca ela vai se envolver com homens muito tóxicos, muito problemáticos, mas ela também se envolve com outros que ela considera perfeitos demais. Não existe uma pessoa que se encaixe plenamente nos altos padrões da Chiamaka. Então ela está sempre ali muito frustrada com esses relacionamentos que nunca são perfeitos. É interessante que ela é uma escritora de artigos sobre viagens. Ela viaja muito por ela ser rica e ela gosta de escrever sobre essas viagens, e ela tem o desejo de, além de publicar esses artigos, ela conseguir publicar um livro sobre essas viagens. Em um dado momento do livro, a gente vai perceber que existe uma expectativa, pelo menos por parte das editoras, de que pelo fato de ela ser uma mulher africana, ela escreva sobre mazelas e guerras e violência que ocorrem em países africanos. E não é sobre isso que ela deseja falar. Ela deseja falar sobre suas experiências de viagem, sobre lugares bons em que ela comeu, hotéis bons em que ela dormiu. Isso me faz pensar o quanto aqui não é a própria autora, a Chimamanda, quem está falando. Porque quando ela escreveu o livro Americaná, ela chegou a receber uma crítica de que aquele livro era pouco africano porque ele não estaria expondo essas mazelas e não estaria expondo essas violências ou uma guerra. E não é porque ela é uma autora africana que ela tem algum tipo de obrigação de escrever sobre mazelas do continente africano. Ela pode aqui muito bem escrever a história de uma menina herdeira rica e seus problemas amorosos. Será que essa expectativa existiria se ela fosse uma autora branca estadunidense? Será que as pessoas esperariam que ela escrevesse sobre guerras e violência? A personagem da Chiamaka, aqui no livro, ela vai viver algumas situações em que pessoas nos Estados Unidos parecem um pouco incomodadas por ela ser uma mulher negra, uma mulher africana e ser assim tão rica, bem-sucedida. E a Chiamaka vai dizer que essas pessoas se incomodam por não poderem sentir pena dela. Esse livro ele vai abordando diversas questões históricas, questões estruturais, questões de gênero, questões sobre relacionamento. Um livro que traz muito a refletir o tempo todo. E a personagem da Chiamaka, ela é quem vai fazer a conexão com as outras 3 personagens que vão nos contar suas histórias nesse livro. A próxima a contar sua história é a melhor amiga da Chiamaka, que é a Zicora. Apesar delas serem melhores amigas, a Zicora tem uma personalidade muito diferente da Chiamaka. Ela é bem mais tradicional, ela é muito mais religiosa e as suas pretensões são de conhecer um homem para casar, constituir uma família e ter ali filhos com ele. Ela tem muito esse sonho de ter filhos com um homem. Ela também é uma mulher bem-sucedida, ela é advogada. E aqui ela vai se relacionar com homens, mas perceber que esses homens não possuem os mesmos interesses que ela em ter esses relacionamentos e de ter filhos.
Então ela se sente como se esses homens fizessem ela perder tempo, porque eles não correspondem a essa expectativa dela de construção de uma vida a dois. E cada vez mais a história da Zicora vai caminhando para um ponto em que as coisas não são como ela espera. Ela vai ter sim uma gravidez, mas vai ser em um contexto bem diferente do que ela planejou. A história vai ganhando outros contornos e ela também vai ter uma frustração na não realização desse sonho, ou na realização dele de outra forma. Depois nós vamos conhecer então a história da Kadiatou. E a história da Kadiatou é muito diferente das outras aqui. A Kadiatou não é da Nigéria, ela é uma moça da Guiné. Ela é um pouco mais velha do que as outras personagens do livro e ela é bem pobre, ela é analfabeta. Nós vamos conhecer a história dela na Guiné, onde ela teve uma vida muito difícil. A história aqui é bastante pesada. Lá ela passou desde violência sexual a casamentos arranjados, ela teve que passar por cerimônia de mutilação genital, ela teve uma vida muito difícil até que ela conseguiu o visto para ir para os Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos as violências contra ela não cessam. Ela vai trabalhar de camareira num hotel e nesse trabalho ela vai sofrer um abuso por parte de um político importante. Então nós vamos acompanhar a partir daí todo o processo que ela vai passar e toda uma série de constrangimentos. A mídia desacredita essa personagem devido à sua origem. Esse processo dela na justiça vai percorrer os outros capítulos do livro também. E o que mais choca é que essa história ela é baseada em uma história real. É algo que realmente aconteceu, se eu não me engano, em 2011, onde uma moça da Guiné que trabalhava como camareira num hotel foi abusada pelo presidente do Fundo Monetário Internacional. E como ele tinha pretensões políticas, a mídia desacreditou totalmente no relato dessa mulher. É uma história bastante chocante. Eu achei interessante que nós conhecemos aqui bastante sobre a história da Guiné, que é muito referenciada. É uma história muito bonita de luta contra o colonialismo, apesar de ela ter também seus momentos obscuros, mas me despertou curiosidade para conhecer mais sobre a história desse país e foi algo realmente muito positivo. Mas depois que eu li essa parte, depois que eu li esse capítulo da história da Kadiatou, eu tive uma dificuldade de continuar o livro e até de ler outras coisas. Eu tive assim aquela sensação de ressaca literária, assim. Então eu fui lendo bem devagar o restante do livro, quase que me forçando, porque esse capítulo foi muito forte e mexeu muito comigo. Depois nós vamos conhecer a história da Omelogô, que é prima da Chamaka. A história dela se passa boa parte na Nigéria, e lá ela cresceu muito rápido na carreira no mercado financeiro. Ela tem uma família que se orgulha muito dessa carreira que ela construiu rapidamente no mercado financeiro. E ela é uma mulher que ela é considerada difícil de lidar, ela tem uma personalidade forte, ela já havia sido apresentada nos capítulos anteriores com essa personalidade forte. E para esse crescimento dela no mercado financeiro, ela precisou surfar ali no mundo da corrupção e das fraudes envolvendo financistas e políticos. Essa parte do livro revela problemas estruturais da sociedade nigeriana. Ela vai então observar a quantidade de dinheiro roubado, desviado ali nesse mundo e a vida das pessoas pobres que poderiam ser ajudadas com esse dinheiro. Ela vai tentar fazer algumas coisas para ajudar mulheres pobres, porque ela vai ter uma crise de consciência nesse mundo. Então ela vai se distanciar ali do banco onde ela trabalha e vai ir para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação. Ela quer fazer uma pós-graduação sobre pornografia, que é também um tema
com o qual ela se interessa muito sobre a relação que isso tem na constituição da mentalidade dos homens sobre as relações sexuais. E quando ela chega lá na pós-graduação, ela tem que lidar com vários jovens militantes que são de uma realidade muito diferente da dela. Para ela, parece que as visões desses jovens são muito descoladas da realidade concreta, uma realidade concreta que ela conhece muito bem. E é muito interessante essa forma do choque de visões de mundo. Esse é um livro que a Chimamanda vai dedicar à sua mãe. Ela perdeu ambos os seus pais durante a pandemia e esse livro ele começa no contexto da pandemia. O título A Contagem dos Sonhos pode até ser uma referência à contagem de corpos, que era muito comum durante o período da pandemia. E esse contexto vai ser retomado ao longo do livro nas histórias dessas mulheres. Mas esse título também ganha outros sentidos ao longo do livro, porque nós percebemos como que os sonhos dessas mulheres eles são frustrados nessas histórias. E aí é interessante a gente pensar também como que na pandemia muitos sonhos foram interrompidos, seja porque as pessoas que os sonhavam não estão mais entre nós, ou seja pelo fato de que o mundo mudou de repente e a vida das pessoas virou de cabeça para baixo nesse contexto. Todo ano eu procuro ler um livro publicado naquele ano e refletir um pouco sobre o que aquele livro está trazendo para mim de reflexão sobre o momento atual do mundo. Então, para mim, esse é um livro que fala muito sobre relações amorosas, relações de gênero, sobre esse mundo de amores líquidos, onde uma pessoa tem vários relacionamentos e esses relacionamentos acabam muito rápido, as expectativas se frustram. Eu também vejo muito nesse livro sobre o fato de nós estarmos vivendo num mundo globalizado e um mundo em que é importante nós estarmos abertos a ouvir outras histórias. A Chimamanda tem um discurso muito famoso que é o perigo de uma história única. E nesse livro A Contagem dos Sonhos fica muito clara a importância de nós termos visões diferentes sobre a história. A parte em que nós acompanhamos a história da Katia Tou vai falar muito sobre a história da Guiné. A Guiné ela teve uma história de resistência à colonização francesa. Ela teve um líder libertador do país, que foi o Sékou Touré. E esse líder, apesar de ele ter sido o libertador do país e ter feito vários atos de resistência à colonização, ele também se tornou um ditador e fez coisas ruins. Então, você precisa ter uma visão sobre isso que não seja uma visão de heroicizar ou de vilanizar a figura, porque os dois aspectos coexistiram. Outra coisa que me chamou a atenção nesse livro foi estarmos vivendo em um momento em que os traumas e as dores sofridas durante a pandemia estão influenciando agora nas produções artísticas. Muitos filmes e livros que têm saído ultimamente falam uns mais diretamente do que outros, mas falam sobre o contexto de isolamento, sobre esses sonhos interrompidos. São coisas que se fizeram muito presentes na vida das pessoas após a pandemia. Então agora parece que esses sentimentos eles estão tendo vazões nas obras artísticas. Esse é um livro com muitas camadas. Se eu for falar aqui sobre todos os temas e todas as discussões que o livro traz, eu vou ter que fazer um vídeo de horas e horas e horas, porque é quase que inesgotável. Então o que eu posso fazer é recomendar muito a leitura da Contagem dos Sonhos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos, certo?